Então, em 3, 2, 1. Bom dia a todos. Vamos estar iniciando agora a nossa web aula sobre telesaúde de Mato Grosso com o município de Chapada dos Guimarães. Então, com vocês, Maria Conceição Encarnação Vila, que vai ser a nossa palestrante de hoje. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer, uma alegria grande estar aqui com vocês, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o telesaúde, para que vocês conheçam e possam estar utilizando essa ferramenta para ajudar na prática diária de vocês nas unidades básicas de saúde. Meu nome é Conceição, eu atuo aqui no Núcleo Técnico-Científico do Telesaúde, no Hospital Universitário Júlio Miller, e nós vamos falar então um pouquinho sobre como funciona o telesaúde, qual a função, quais os objetivos, e depois no final a gente abre para que vocês possam fazer perguntas, tirarem as dúvidas, e se quiserem fazer algum comentário, possivelmente só vai ser possível por chat, mas não tem problema, dá para a gente fazer assim mesmo. Bom, o telesaúde, o que é o telesaúde? Então, é uma ferramenta que a gente usa a tecnologia de informação e comunicação para ofertar serviços na área de saúde, quando a distância é uma barreira para o cuidado e para a assistência. Então, ela vem nos ajudar na atenção à saúde da população. O telesaúde foi instituído pelo Ministério da Saúde, pela portaria número 2546, em outubro de 2011, como o Telesaúde Brasil Redes. Então, é uma ferramenta que vem para complementar, para apoiar as redes, a qualificação das redes de atenção à saúde e atenção primária à saúde. Então, ele faz interface com todos os outros programas do Ministério que estão voltados para a atenção primária, o ESUS, Academia da Saúde, Consultório da Rua, as Vigilâncias, Saúde Bucal, PEMAC, e assim todos os serviços que estão voltados para a atenção à saúde. Bom, as potencialidades do telesaúde. Ele constitui-se em uma rede que interliga gestores da saúde, instituições formadoras e serviços de saúde do SUS, num processo de trabalho cooperado online. Então, todas as nossas atividades, elas são feitas via internet. O telesaúde age de forma colaborativa, agilizando a identificação de problemas e soluções, e com isso reduzindo custos, porque a gente supera as barreiras de distância, as barreiras de acesso por meio de estradas. Então, por meio da internet, a gente consegue estar junto, ao mesmo tempo, com todos os municípios do estado. E ele favorece a integração entre instituições com áreas de excelência complementares em saúde e educação. Permite o compartilhamento de conteúdos educacionais e assistenciais. Então, nós estamos aqui linkados ao Hospital Universitário Júlio Miller, à Universidade Federal de Mato Grosso, à Escola de Saúde Pública, à Secretaria de Estado, para que todas as instituições possam colaborar, com o seu conhecimento, favorecendo as ações de telesaúde. Hoje, no Brasil, praticamente 99% dos estados estão cobertos com núcleo telesaúde. Tem alguns, Roraima, o Acre e o Distrito Federal, que ainda estão em fase de implantação, mas praticamente todos os estados possuem núcleos de telesaúde. Então, há um total de 46 núcleos no Brasil todo. No estado de Mato Grosso, nós temos um núcleo estadual, cuja missão é garantir o apoio às práticas de saúde, oferecendo teleconsultoria, teleeducação, telediagnóstico e segunda opinião formativa, por meio das tecnologias de informação e comunicação, para qualificar o cuidado e aumentar a resolutividade da atenção à saúde. Então, os nossos objetivos aqui no Telesaúde Mato Grosso: ampliar a capacidade resolutiva dos profissionais de saúde. Depois vocês vão ver como que o Telesaúde atua para apoiar cada profissional na sua prática na atenção primária, qualificando o cuidado, melhorando a tomada de decisão clínica e gerencial. Então, quando o profissional tem alguma dúvida, ele necessita de algum conhecimento a mais, ou necessita de algum suporte para a sua decisão, ele pode recorrer ao telesaúde, que vai ajudá-lo na tomada de decisão, mesmo no atendimento clínico direto do médico, do dentista, do enfermeiro, na atividade do agente comunitário de saúde, do agente de controle de endemias, do técnico de enfermagem, enfim, de todas as profissões que atuam na atenção primária. Ele também serve para qualificar o acesso à atenção especializada,
evitando os encaminhamentos desnecessários e, com isso, melhorando a saúde da população. Hoje, o Núcleo Telesaúde ele tem uma logomarca que, para nós, significa. Aqui tem um desenho, né, de como uma pedra que a gente joga na água, então é a dispersão do conhecimento, é a amplitude do conhecimento, juntando com a espiral da construção do conhecimento e a logomarca do símbolo da internet. Então, a gente tem essa logomarca aqui do Telesaúde. Então, ele significa a ampliação, a propagação, a difusão do conhecimento por meio das tecnologias de informação e comunicação. O Telesaúde está estruturado em Mato Grosso com 3 grandes estruturas. Então, existe um comitê gestor estadual, que é formado pela Secretaria de Estado, pelo COSEMES, pelas universidades, por vários órgãos que compõem esse comitê que tem o papel de articulador entre as instituições. Tem uma coordenação estadual na Secretaria de Estado, que faz também o papel de articulação entre as instituições e a parte de gestão financeira. E a parte operacional do Telesaúde é executada pelo Núcleo Técnico e Científico, que fica situado no Hospital Universitário Júlio Miller, EBSER. Bom, no Núcleo Técnico Científico do Telesaúde, a gente tem, então, trabalho em cooperação técnica, né? O hospital, a universidade e a secretaria, com recursos do Ministério, da Secretaria e do hospital. Temos uma equipe de coordenação, uma equipe técnica e administrativa, uma equipe de teleconsultores e telereguladores, uma equipe de campo e a equipe de teleeducação. Quais são os serviços, então, do Telesaúde? Nós temos 4 grandes principais serviços. A teleconsultoria, a segunda opinião formativa, o telediagnóstico e a teleeducação. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e como que funciona. A teleconsultoria, ela pode ser de 2 formas. Assíncrona, que é por texto, ou síncrona, que é por vídeo. Então, a teleconsultoria por texto, depois a gente vai mostrar um pouquinho como que vocês podem acessar a plataforma do Telesaúde. Então, o profissional, ele tem alguma dúvida no seu trabalho que ele vai solicitar uma teleconsultoria. Então, ele vai acessar a nossa plataforma, que é o www.telesaude.mt.gov.br. Lá ele vai redigir um texto, como se ele estivesse escrevendo um e-mail. Ele faz a sua pergunta. O nosso núcleo aqui imediatamente recebe a pergunta. Nós temos um teleregulador. O teleregulador vai ler a pergunta e vai avaliar para qual profissional ele vai encaminhar para responder. Então, nós temos uma equipe de teleconsultores formados por médicos da família, enfermeiros, cirurgião dentista, várias especialidades, pediatras, ginecologista, tem fisioterapeuta, tem nutricionista. Então, o teleregulador, ele define qual teleconsultor vai ser o adequado para responder aquela pergunta, encaminha para o teleconsultor via online, pela internet. O teleconsultor vai receber aquela pergunta, ele vai fazer a pesquisa nas melhores evidências científicas, então tem várias fontes que são utilizadas, que são recomendadas para fazer a pergunta, e em até 72 horas ele vai responder pela plataforma. Tá? Então, o profissional, depois que ele faz a pergunta, passadas 72 horas, ele entra na plataforma e entra na sua caixa de entrada, como se fosse uma caixa de um e-mail, e vai receber a resposta à sua dúvida. Todas as respostas são fundamentadas nas melhores evidências científicas. Isso é muito importante. Se o profissional quer discutir um caso clínico, geralmente a teleconsultoria síncrona são utilizadas por profissionais médicos, enfermeiros, dentistas para discutir caso clínico, tá? Porque nesse caso é importante a interação com o profissional, com o especialista da área, para poder trocar informações, para poder orientar melhor a conduta. Então, o profissional entra na plataforma, ele diz lá que ele quer uma solicitação por vídeo, o teleconsultor recebe aquela solicitação e ele entra em contato com o teleconsultor para escolher a melhor agenda. O solicitante, quando ele faz a solicitação, ele pode dar 3 sugestões de horário de dia.
Então, a gente tem uma equipe aqui no núcleo que entra em contato por telefone com o solicitante para combinar o melhor horário, o melhor dia para acontecer a teleconsultoria síncrona, que geralmente a gente faz por Skype. E aí, naquele dia marcado, é realizada a videoconferência. Um exemplo foi a solicitação que a Selma fez. Ela fez uma solicitação de teleconsultoria por vídeo. E aí a gente está marcou para o dia de hoje e agora está acontecendo, então, uma resposta à teleconsultoria síncrona. Tem também o 0800 644 6543. Aqui ficou um pouquinho desconfigurado o número, mas é um número que está disponível também para médicos, por enquanto só para médicos. O Telesaúde do Rio Grande do Sul, ele atende o Brasil inteiro, ele tem uma equipe das 8 às 17h30, de profissionais nas mais variadas especialidades, que pode atender dúvidas de médico. Muitas vezes o profissional está com o paciente no consultório, ele tem uma necessidade mais rápida de ter uma resposta, ele pode ligar nesse número, 0800 644 6543, e solicitar uma teleconsultoria por telefone, e depois ele pode entrar na plataforma e complementar a sua dúvida, a sua pergunta por meio de um texto. Então, esse telefone está disponível para todos os médicos. Bom, essa daqui é a entrada principal do nosso site, www.telesaude.mt.gov.br, e é por meio desta plataforma que todos os profissionais devem solicitar a teleconsultoria. Aqui do lado esquerdo, nessa coluna em verde, tem aqui na quarta linha para profissional cadastrar. Então, todos os profissionais que vão solicitar teleconsultoria precisam estar cadastrados, eles vão receber um login e uma senha. Por quê? A resposta à teleconsultoria ela é confidencial. Só o profissional que solicitou a teleconsultoria tem acesso à resposta. Então, para isso, é necessário um cadastro e ter um login e senha. Quando o profissional entra aqui, clica, faça seu cadastro, vai abrir um formulário que ele deve preencher e enviar, e dentro de 2 dias a nossa equipe aqui encaminha por e-mail o login e a senha para que ele possa já começar o acesso e solicitar a teleconsultoria. Para que o profissional, depois que ele tem o seu login e a senha, ele entra aqui, solicite uma teleconsultoria para solicitar a teleconsultoria síncrona ou assíncrona, né, por texto ou por vídeo. Aqui na nossa página também tem a agenda das nossas webaulas, que estão em laranja. Não precisa senha e login para participar das webaulas. Qualquer profissional pode acessar de qualquer computador, desde que esteja conectado à internet e que tenha uma caixinha de som, né, de preferência para ele ouvir, e um fone de ouvido também para ele, se ele quiser interagir nas palestras. Bom, a partir do momento que o profissional clica aqui, solicita uma teleconsultoria, ele vai ser direcionado para uma página onde ele vai colocar o seu login, que geralmente é o seu e-mail, ou pode ser também o seu CPF, e a senha que ele vai receber pela nossa equipe aqui do Telesaúde. Então, ele vai colocar o e-mail, a senha e entrar. Quando ele clicar aqui, login, depois que ele colocou o login e a senha, ele vai entrar na nossa caixa de entrada. Então, cada profissional vai ter a sua caixa de entrada, como se fosse a sua caixa de e-mail. Então, ele, na caixa de entrada, ele vai ter aqui a caixa de saída, que é todas as solicitações que ele fez. A caixa de entrada são as respostas que ele está recebendo. E a caixa de finalizadas, depois de 30 dias que ele recebeu a teleconsultoria, que ele fez a leitura, que ele avaliou, todas as suas perguntas e respostas ficam armazenadas aí na sua caixa de finalizadas. Ele fica com um banco de todas as teleconsultorias que o profissional solicitou. E aqui também ele visualiza a agenda. Quando ele solicita uma teleconsultoria síncrona, que é agendado uma data e um horário, ele fica aqui com a agenda marcada para ele acompanhar. Então, na caixa de entrada, é muito simples, também muito parecida com o e-mail. Quando o profissional quiser fazer uma solicitação, ele coloca aqui, nova solicitação, e vai entrar para solicitar a teleconsultoria. Ainda na caixa de entrada, aqui no canto superior,
vai aparecer aqui o e-mail da pessoa, o login, e uma setinha que no primeiro acesso o profissional pode entrar, alterar a sua senha e completar todos os seus dados cadastrais, que muitas vezes no primeiro cadastro estão faltando os dados, então é importante que ele entre aqui, complete os dados cadastrais e altere a sua senha de acesso, porque daí a senha fica individualizada, cada um tem a sua. Bom, após a entrada na caixa de entrada, toda vez que ele entrar, que fizer o acesso, ele vai visualizar as teleconsultorias que aguardam uma ação. Aqui, como eu falei, né, clique para acessar e alterar seus dados pessoais. E aqui, ele pode alternar suas caixas de entrada, saída e final e acessar a sua agenda. Estou repetindo o que a gente já disse lá no início. Aqui, então, repetindo, clique aqui para realizar uma nova solicitação, né? Aqui tem um filtro que vocês podem clicar para localizar todas as suas solicitações. E aqui tem o status. Então, todas as teleconsultorias que vocês solicitarem, ela vai ter uma informação aqui. Aguardando leitura significa que o teleconsultor já respondeu e está aguardando que você faça a leitura. Aguardando o solicitante. Muitas vezes o teleconsultor encaminha para o solicitante fazer alguma complementação da pergunta, né? Aguardando envio. De repente, quando você faz uma solicitação, você pode fazer, salvar e ainda aguardar para complementar com alguma informação. Aguardando a avaliação. Então, depois que você recebe a resposta, você tem até 30 dias para avaliar aquela resposta. Ou então, quando a teleconsultoria foi cancelada. Em algumas situações, o teleregulador pode cancelar a solicitação. Muitas vezes o solicitante ele encaminha 2 vezes, 2 respostas repetidas, ou muitas vezes alguma pergunta que não se aplica ao telesaúde. Por exemplo, um solicitante faz uma pergunta de uma legislação, de uma ação ligada à área do direito, que não se aplica ao telesaúde. Então, o teleregulador ele vai devolver e justificar por que está devolvendo. E aqui, todas as vezes que você quiser abrir a sua solicitação, tem um número aqui do lado que permite que você clique nele e abra o seu processo de solicitação. Quando você vai fazer uma solicitação, vai abrir essa página aqui, que você vai clicar aqui selecionando o tipo de serviço, se você quer por texto ou por vídeo, né? E o perfil pertinente à sua solicitação. Depois que você colocou que você quer uma teleconsultoria por texto, há uma pergunta muito importante. Se é um paciente em específico. Muitas vezes você pode solicitar uma teleconsultoria de uma forma genérica. Por exemplo, quero saber o diagnóstico e tratamento da tuberculose. Então, não tem um paciente específico. Você quer saber uma pergunta abrangente. Ou você entra no telesaúde para solicitar material. Solicita o material de educação e saúde para fazer uma palestra com pacientes diabéticos. Mas se no caso você tem um paciente, por exemplo, tem um paciente do sexo masculino com 60 anos, é hipertenso, toma tal e tal medicação, já fez tal e tal exame, eu queria saber qual a conduta que eu posso ter para orientá-lo à adesão ao tratamento, por exemplo. Então, você tem um paciente em específico. Então, nesse caso, vai abrir quando você coloca assim, vai abrir aqui uma série de perguntas para você informar se você tem intenção de encaminhar o paciente, o nome do paciente, a data de nascimento, o nome da mãe, se foi solicitado exame. Então, tem uma série de informações que você precisa responder em relação àquele caso específico para que o teleconsultor possa melhor responder a tua pergunta. Aqui em continuidade, né, todas as informações em relação ao paciente. E é importante, principalmente o médico, o dentista, o enfermeiro, se tem intenção de encaminhar o paciente, é importante colocar aqui para qual especialista, para qual serviço tem a intenção de encaminhar, para que a equipe de telesaúde possa depois avaliar se aquela resposta à teleconsultoria ajudou a resolver o caso, deixando de ser encaminhado. Bom, depois que o profissional
encaminhou a teleconsultoria, recebeu a resposta, vocês vão abrir aqui a caixa de entrada de vocês para ler a resposta. Então, aqui tem uma aba escrito Ler Resposta. Então, sempre vocês vão entrar aqui, clicar aqui para abrir a resposta, tá? Aqui tem a parte de processo, que você visualiza todos os dados da solicitação, né? E aqui o usuário é todos os dados de informações de cada solicitante. Aqui no caso, quando a solicitação de teleconsultoria é por vídeo, é síncrona. Então, sempre que vocês colocarem aqui por texto ou por vídeo, no caso, vocês colocarem por vídeo, vai abrir uma aba onde vocês vão colocar 3 sugestões de dia e horário para a teleconsultoria síncrona. Então, a equipe do Núcleo Telesaúde vai entrar em contato com o teleconsultor e ver se as datas que vocês sugeriram pode ser de comum acordo com o teleconsultor. Geralmente, esse contato é feito via telefone posteriormente. Para ler a resposta da sua solicitação, então, você sempre vai clicar aqui em Ler Resposta, né? E aqui do lado direito você vai acompanhar todas as transições da solicitação de vocês. Depois que você recebeu a resposta da teleconsultoria, o Telesaúde precisa que vocês avaliem. Para nós é muito importante saber a opinião de vocês, se a nossa resposta, se você ficou satisfeito, muito satisfeito, insatisfeito, se a nossa resposta atendeu totalmente a sua dúvida ou se atendeu parcialmente. É um questionário bastante simples. E a gente pergunta também, no caso, se você iria encaminhar o paciente, se você evitou de encaminhar com a resposta que você recebeu sobre a orientação para a conduta do paciente. Então, indique aqui a sua satisfação geral com a sua resposta, indique se essa resposta atendeu a sua principal dúvida e se essa resposta evitou ou induziu o encaminhamento do paciente. Então, para o telesaúde, é muito importante essa avaliação. Muitas vezes, a gente responde uma teleconsultoria e a gente monitora e vê que passou 10, 15, 20 dias e o profissional não avaliou. Então, geralmente, a gente entra em contato por e-mail e também por telefone, lembrando o profissional para fazer essa avaliação, para poder fechar a teleconsultoria. Porque depois de 30 dias não pode mais avaliar. Ela já fecha e vai lá para a caixa de finalizadas. Para que você possa ler a sua resposta, você vai clicar aqui em Resposta. Então, você clicando aqui em resposta, vai abrir a resposta. Todas as respostas, elas têm um padrão. Tem uma resposta direta, que vai responder diretamente a sua questão, a sua dúvida. Depois, o teleconsultor sempre faz uma complementação com um artigo científico, com resposta baseada em evidências, para complementar a sua dúvida. A gente relaciona aquela tua questão com os atributos da atenção primária, de longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado, experiências, todas elas fundamentadas nas respostas que foram dadas. A gente sempre faz também informações na área de educação permanente, incentivando cada profissional a estudar, a ler, a continuar pesquisando, coloca as referências bibliográficas, se há sumário de evidências, estratégia de busca, também a gente coloca. Então, assim, as respostas de teleconsultoria, elas são bastante completas, bastante fundamentadas, e é muito importante que vocês saibam fazer a pergunta, porque quanto mais direta for a pergunta, quanto mais objetiva for a pergunta, melhor vai ser a resposta. Então, tem que saber formular bem certinho a pergunta. Às vezes, você tem várias dúvidas e pergunta vários assuntos na mesma pergunta, fica muito difícil para o teleconsultor responder. É preferível fazer várias teleconsultorias com as questões em separado, para que a resposta seja o mais abrangente possível e que possa atender melhor a sua dúvida. Aqui embaixo, então, tem a aba onde você vai clicar avaliar. Então, assim, o site ele é bastante intuitivo, ele é bastante fácil de você encontrar todas as questões que você precisa fazer, de solicitação, de leitura de resposta e de avaliação. Aqui, mais uma vez, né, clicando na aba para avaliar.
É interessante que vocês façam a experiência de solicitar uma primeira teleconsultoria. Quem ainda não fez o cadastro, se cadastra, faça a primeira solicitação, navegue na resposta. Se você tiver dúvida, chame o colega, chama a Selma, chama todos aí para poder vocês interagirem e poder entender como que funciona. E a partir da primeira, depois fica muito fácil vocês solicitarem as próximas. E assim por diante todas. Aqui é a página onde você vai alterar os seus dados pessoais, tá? Quando você clica aqui do lado direito, você tem aqui que você pode alterar a sua senha. Sempre quando vocês fazem o cadastro, todo mundo recebe uma senha padrão, que é a senha 123. Então, é importante que você depois entre e altere a sua senha para uma senha que seja bastante fácil de você memorizar, para que você possa sempre ter o acesso rápido à plataforma. Bom, aqui alguns exemplos de algumas perguntas que o nosso Telesaúde já recebeu de enfermeiros. Então, assim, só para vocês visualizarem que as perguntas são bastante simples, são da prática do dia a dia dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, do médico, do agente comunitário, do dentista e, assim, de toda a equipe. A gente trouxe aqui do enfermeiro. Gostaria de saber se o enfermeiro pode solicitar mamografia de rastreamento. Se sim, qual a lei ou portaria que ampara? Então, foi uma dúvida que nós recebemos de um profissional aqui do Estado e o Telesaúde respondeu. Uma outra pergunta. Quais as diferenças entre reações rancênicas e casos de recidiva da hanseníase? Como avaliar criteriosamente essas particularidades? Uma outra pergunta. Solicito o modelo de classificação de risco para triagem realizada nas equipes de saúde da família. Solicita a disponibilização do protocolo de Manchester. Gostaria de saber se a vacina BCG ainda continua não sendo feita em crianças com peso inferior a 2,5 kg. Então, assim, as perguntas, tem vindo muita pergunta de tratamento, conduta para hanseníase, para tuberculose, muitas dúvidas de sala de vacina, de processo de trabalho, solicitando material educativo para grupos de diabéticos, de hipertenso, tratamento de feridas, enfim, solicitações de todas as áreas de atenção da saúde da família. Aqui é um exemplo de perguntas feitas já por técnicos de enfermagem. Solicito material para fazer palestras em sala de espera de vacinas. Quais as atribuições de um técnico de enfermagem na unidade de saúde da família? Solicito informações sobre cursos para minha área de atuação na saúde da família. Então, aqui exemplos. A gente tem recebido muitas solicitações de médicos das equipes de saúde da família, onde eles relatam o caso clínico, colocam todas as informações, a conduta, o tratamento. Há a possibilidade também de anexar laudo de exame, laudo de raio-x, fotos. Então, o profissional tem essa possibilidade e isso facilita para o teleconsultor avaliar e oferecer uma resposta o mais completa possível que vai ajudá-lo na conduta. Temos recebido também perguntas de agente comunitário, como fazer a visita domiciliar para gestante, o que fazer em casos de visita domiciliar para famílias de dependentes químicos e assim por diante. São todas as dúvidas do dia a dia de cada profissional. Além da teleconsultoria síncrona e assíncrona, que nós já falamos, que é por texto e por vídeo, o Telesaúde também tem a segunda opinião formativa, que a gente chama de SOF. Então, o que é a segunda opinião formativa? A gente prepara, ela é preparada pelos núcleos de telesaúde. Quando o conteúdo de uma resposta de uma teleconsultoria é pertinente e replicável, ela serve para todas as equipes, ela pode vir a se transformar numa segunda opinião formativa. Então, o núcleo, ele trabalha essa resposta, a gente manda para a BIREM, que é a Biblioteca Regional de Saúde, em São Paulo. Lá tem um grupo de especialistas que formata aquela resposta e ela vai para a Biblioteca Virtual em Saúde. Ela fica lá num banco de segunda opinião formativa. Então, vocês podem acessar a Biblioteca Virtual em Saúde. Vocês podem colocar no Google www, Biblioteca Virtual em Saúde, entrar no próprio link do nosso site, lá Programa Nacional, você tem acesso, e coloca lá segunda opinião formativa. Você vai ter acesso a todas as perguntas e respostas
já respondidas pelo Telesaúde, que são replicáveis a todas as equipes. Então, é importante que antes de você fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, que você entre nesse banco de perguntas e respostas e veja se a sua dúvida já não está lá respondida. E aí você pode fazer uma outra pergunta para melhor complementar. Bom, aqui só para mostrar, esse levantamento foi feito no início de maio, de um total de 340 teleconsultorias que nós recebemos, 221 foram de enfermeiro, 44 de médico, 18 de cirurgião dentista, 12 de agente comunitário, 9 do técnico de enfermagem, 6 do auxiliar administrativo, 4 do fisioterapeuta e dos demais profissionais, totalizando 26. Então, aqui para mostrar que ainda o enfermeiro é o profissional que mais solicita, mas esse número já vem mudando, a gente tem tido uma grande adesão por parte também de médicos, dentistas e agentes comunitários de saúde. Os temas mais comuns de solicitação de teleconsultoria. Então, vem, como já falamos, né, muitas solicitações de vacinação, procedimento administrativo sobre o ESUS, o PIMAC, processo de trabalho da atenção primária, hanseníase, educação em saúde, tuberculose. De dermatologia também a gente tem bastante solicitações, e assim por diante dos demais sistemas digestivo, psicológico, endócrino, gravidez, parto e planejamento familiar, circulatório, aparelho genital feminino, respiratório, urinário, neurológico, músculo esquelético, sangue, linfático, genital masculino, oftalmológico e neurológico. Tá? Então a gente tem recebido perguntas de todas as áreas. Bom, além da teleconsultoria e da segunda opinião formativa, nós estamos também realizando pelo Núcleo Telesaúde o telediagnóstico. Nós começamos com o tele-ECG. Então, nós temos aqui no hospital uma central de laudos de eletrocardiograma. Para que o município faça a adesão a essa central de laudos, é necessário que ele adquira um equipamento de eletrocardiograma digital. Então, o nosso trabalho é totalmente feito via internet. O município tem o equipamento, ele faz o eletro na atenção primária, na unidade básica de saúde, e imediatamente via internet, o exame é enviado aqui para a nossa central, a cardiologista analisa o laudo, o exame, faz o laudo e a gente reenvia em até 48 horas via internet para a unidade que solicitou o exame, e aí ela imprime o resultado e encaminha para o paciente. É um serviço que a gente começou em julho do ano passado, começamos com o município de Alto Boa Vista, e no início desse ano a gente já começou com Santo Antônio do Levergé, Santo Afonso e São José do Rio Claro. Já tem vários municípios comprando o equipamento, a Secretaria de Estado também está comprando para 15 municípios, e é um serviço que gradativamente vai sendo ampliado. Então, é importante que o equipamento seja para ser utilizado pela atenção primária à saúde, porque a gente sabe que o eletrocardiograma é um exame que auxilia na conduta, no diagnóstico, no tratamento de várias patologias na atenção primária. É um exame muito importante. E muitas vezes o município pequeno não tem o cardiologista, não tem o equipamento, muitas vezes o paciente é agendado para outro município, que demoraria aí, às vezes 10, 15 dias para agendar, fazer, receber o resultado, com a possibilidade de ter o serviço de telediagnóstico, tem facilitado muito para os municípios. É necessário que o município, então, tenha o eletrocardiograma digital com ponto remoto, tenha acesso à internet na unidade onde está o equipamento, o computador, a impressora e um consultório onde esse equipamento está instalado para a realização do exame. Além do telediagnóstico em eletrocardiograma, a gente tem feito bastante a teledermatologia, que é nada mais nada menos do que utilizar a plataforma de teleconsultoria para tirar dúvida com o teleconsultor em dermatologia. Então, ela funciona no mesmo processo que a teleconsultoria por texto. O médico entra na plataforma com seu login e senha, ele solicita lá uma nova teleconsultoria, preenche todos os dados. É importante que na solicitação coloque todos os dados clínicos do paciente, a idade, a profissão, todos os sinais e sintomas daquele problema de pele,
os exames já realizados, as medicações já feitas, as possíveis reações, o tempo de tratamento. Então, se todas as informações relacionadas aos dados clínicos do paciente, e é importante também que sejam tiradas fotos. Pode ser por meio de uma câmera fotográfica ou mesmo de um celular. É importante que tenha uma boa iluminação e que sejam tiradas várias fotos de vários ângulos para que o dermatologista, de posse das informações dos dados clínicos e da foto, ele possa orientar o tratamento e fazer um diagnóstico em dermatologia à distância. A gente tem tido resultados muito interessantes e muito bons com essa possibilidade do telediagnóstico em dermatologia. A gente fez um levantamento, a Regional de Juína, lá no noroeste do estado de Mato Grosso, tem 3 municípios que têm solicitado continuamente o diagnóstico em dermatologia. E eles fizeram um levantamento que tinha paciente há mais de 2 anos na fila de espera para consultar com o dermatologista. Então, eles pegaram todos esses pacientes, triaram por endereço, por qual unidade de saúde da família ele estava localizado, e esses pacientes gradativamente estão sendo chamados para que seja realizada uma teleconsultoria em dermatologia. E vem aqui via internet, então, né, para a nossa teleconsultora em dermatologia, e de um universo de 34 solicitações, 70% dos pacientes deixaram de ser encaminhados. Os problemas deles foram resolvidos na unidade básica sem precisar encaminhar o paciente para outro município para solicitar consulta com dermatologista. Então, é um serviço que tem tido os resultados muito, muito, muito bons e tem ajudado aí os municípios. Então, está disponível para todos os médicos que quiserem utilizar o serviço. Bom, além, então, da teleconsultoria, da segunda opinião formativa e do telediagnóstico, nós temos também no Telesaúde a teleeducação. Então, por meio do Teleeduca Mato Grosso, a gente possibilita para os profissionais participarem de web-aulas e web-conferências dos mais variados assuntos relacionados à prática na atenção primária à saúde. Então, a gente tem web-aulas e web-conferências que são feitas ao vivo, e de acordo com a nossa agenda na página do Telesaúde, e também tem um canal no YouTube, Teleeduca Mato Grosso. Se vocês entrarem no YouTube e escrever Teleeduca Mato Grosso, vocês vão ter acesso ao nosso canal, onde estão gravadas todas as videoaulas já realizadas pelo Telesaúde em Mato Grosso. E a gente também está em fase de implantação da plataforma de ensino à distância, que a gente vai começar a realizar pequenos cursos voltados para os profissionais de saúde da família. Aqui é um exemplo, né, um levantamento das web-aulas que foram realizadas no mês de abril de 2015, né, toda a participação dos profissionais, com 46% de participação dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente comunitário, assistente social, nível médio, biólogo, médico, e dependendo do assunto, a gente tem web-aulas voltadas para o profissional médico, enfermeiro, focadas no diagnóstico e tratamento. Então, dependendo do assunto que a gente realiza a web-aula, a gente tem maior ou menor participação de cada categoria profissional. Aqui é a página do canal Teleeduca Mato Grosso, onde estão gravadas todas as web-aulas. Se você, no momento, não tem internet na unidade, vocês podem fazer o download das web-aulas e poder assistir offline. Então, é só pedir para alguém aí da área de TI, tem um programinha que se faz o download das web-aulas, se vocês podem assistir mesmo no momento que não tem a internet. De repente você quer reunir as equipes, todos os profissionais da equipe, no momento de atividade do grupo, vocês podem ter acesso a todas as palestras, também offline. Bom, quais são os benefícios do programa Telesaúde? Então, o Telesaúde se propõe a diminuir os riscos de agravos pelo deslocamento na medida em que a gente diminui os encaminhamentos do paciente para as referências. Muitos casos são resolvidos na própria unidade básica de saúde com o suporte da equipe de teleconsultores.
A gente promove a diminuição de custos com a remoção do paciente, então evita-se o custo de carro, de transporte, de alimentação, mesmo de casa de apoio, de deixar, do familiar, deixar filhos em casa para poder, para precisar ir para uma consulta na referência. E com isso, a melhoria na resolubilidade no serviço de saúde. E para o profissional de saúde, o telesaúde promove a inclusão social e digital na medida que todos têm acesso a utilizar a plataforma e podem aprender a utilizar, aprender a pesquisar, aprender a buscar fontes de informação para estudo e pesquisa, buscando assim a valorização e qualificação do profissional, o estímulo à fixação em áreas remotas e a redução do isolamento. Então, com o telesaúde, o profissional de saúde jamais fica sozinho. Ele sempre vai ter um suporte de um teleconsultor, de uma equipe de teleconsultores para ajudá-lo e apoiá-lo na sua prática. E aqui, para finalizar, o nosso site, então, mais uma vez, telesaude.mt.gov.br, o nosso e-mail, telesaude.mt@ces.mt.gov.br e o nosso Skype. A gente tem o Skype Telesaúde MT que vocês podem colocar e sempre vai ter alguém online à disposição para tirar dúvidas no momento que você estiver utilizando o Telesaúde. E aqui eu vou voltar para a nossa página principal do Telesaúde para falar sobre a nossa agenda. Aqui. Aqui, então, na nossa agenda, vocês podem visualizar, depois vocês podem, não sei se vocês já assistiram alguma web aula, hoje vocês estão aqui por meio dessa agenda. Então, só para esclarecer, todas as agendas que estão em azul, elas são realizadas pelo Telesaúde de Minas Gerais. Vocês podem entrar, acessar e assistir em tempo real, no horário de Brasília. Então, vocês sempre vão ter que diminuir uma hora para poder assistir. Né? Essas web aulas do Telesaúde de Minas Gerais, elas não ficam gravadas, a gente não tem acesso às gravações. Então, elas só são possíveis o acesso, por enquanto, em tempo real. Tá? As nossas palestras do Telesaúde Mato Grosso, elas estão na cor laranja. Então, elas podem ser acessadas no horário online, no horário que elas estão acontecendo, no horário de Mato Grosso, e depois de 2 dias que acontece, todas elas são gravadas e são salvas no canal YouTube. Então, vocês podem ter acesso no horário e no dia que vocês quiserem, assim que necessitarem. Tá? E quando entrarem aqui, é só clicar, vocês vão ser migrados para uma página, entrar como convidado, e ela tem possibilitado um volume muito grande de participantes ao mesmo tempo. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Não sei se conseguimos falar de todas as particularidades e peculiaridades do telesaúde, mas é importante que vocês comecem a utilizar. Solicitem teleconsultoria, participem das web aulas e só assim vocês vão aprendendo e vão tirando todas as dúvidas no acesso à plataforma e também buscando aí a qualificação para a prática de vocês no dia a dia. Como vocês não estão com microfone, eu vou abrir então para se vocês quiserem fazer pergunta por escrito aí pelo chat. Estamos à disposição. Selma, pode abrir a câmera de vocês para que a gente possa visualizar.
Isso. Selma, agora que a câmera está aberta, a gente pode estar enviando as perguntas através do chat, tá bom? Então, o chat, deixa eu até abrir aqui minha câmera. Eu vou colocar a Conceição em outro modo. Espera aí, deixa eu mudar aqui para reunião com câmeras. Pronto, fica melhor assim, né? Olha, eu vou fazer um desafio para vocês. Nós não temos nenhuma solicitação de teleconsultoria de Chapada, tá? Eu quero ver daqui 30 dias quantas vão ter de Chapada dos Guimarães, tá? O Ministério da Saúde preconiza que cada profissional, cada unidade de saúde da família, solicite pelo menos 2 teleconsultorias por mês, sendo uma do médico e outra dos demais profissionais. Então, se cada um de vocês solicitar uma teleconsultoria por mês, é o mínimo, para começar. Já será muito importante, acho que para nós, do Telesaúde como um todo, e principalmente para vocês. Então, assim, tirem essas dúvidas, não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de escrever a pergunta, de achar que está errado, de achar que não está certo. Não tem problema. Mandem as suas dúvidas de processo de trabalho, de perguntas clínicas, perguntas do dia a dia, né? Podem perguntar o que vocês acharem que naquele momento você tem dúvida, que o Telesaúde está à disposição para poder apoiar. A partir do momento que vocês começam a perguntar, que vocês vão recebendo as respostas, que vocês vão se interessando, vocês vão surgindo mais dúvidas, aquilo começa a ficar automático. E tudo que você vai fazer, você sempre vai lembrar do Telesaúde. Então, assim, não esqueça, o Telesaúde é um companheiro que vai estar com você no seu dia a dia. Hoje, o coordenador do Telesaúde é o professor Cor Jesus. Ele é teleregulador e também responde a muitas teleconsultorias da área médica. Nós temos também a doutora Andréia, que é infectologista, a doutora Natasha, que é dermatologista aqui do hospital. E hoje, à tarde, a gente está começando um novo curso para formar teleconsultores. Então, nós estamos trazendo vários especialistas que são renomados aqui do hospital, da Universidade Federal de Mato Grosso, para serem teleconsultores na área médica, também na área de enfermagem, nutrição, fono, fisioterapia, odontologia. A gente está com um grupo muito bom de professores da universidade, da Univag e profissionais aqui do CEOP, da Secretaria de Estado na área de odonto. Então, assim, a gente tem um time de teleconsultores muito bons e muito qualificados. E é importante, sim, que as respostas de teleconsultoria, elas são fundamentadas nas melhores evidências científicas. Então, é uma resposta que não gera dúvida, ela está fundamentada. Então, isso vai ajudá-los aí a qualificar na prática de vocês. E a gente sabe que quem trabalha na área de saúde nunca deixa de estudar, né? Se a gente para de estudar e para de ler, a gente para no tempo, porque as coisas mudam, evoluem, a cada dia surgem novas pesquisas, a cada dia surgem novos tratamentos, novas condutas. Então, o Telesaúde, ele vem para estar movimentando e dinamizando a educação permanente dos profissionais. Aqui, uma pergunta. Gostaria de saber se Chapada está na lista para receber o equipamento do eletrocardiograma. Essa definição dos 15 equipamentos, ela foi definida na CIR de cada região, tá? Então, os gestores municipais do colegiado de gestão interinstitucional regional reuniu-se e decidiu qual município iria receber o equipamento por região, um por região. E eu não estou com a relação aqui, porque quem fez todo esse levantamento foi a Secretaria de Estado de Saúde. Eu fico devendo isso para vocês, eu vou confirmar com a Rita e mando por e-mail para a Selma para dizer qual é o município da região da Baixada Cuiabana que vai receber o equipamento, tá? Eu não me lembro aqui agora, no momento eu não tenho essa informação, mas eu mando para a Selma, tá? Mas, independente disso, se o município quiser adquirir o equipamento, é um equipamento que custa em torno de R$5.000,
mais R$ 1.000 do software, fica em torno de R$ 6.000 para o município, tá? Mas eu mando essa resposta para a Selma posteriormente. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Não mais. Então, gente, eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Espero que essa explanação que a gente fez aqui, muito rápida, tenha servido para que vocês possam compreender como utilizar o telesaúde. Depois essa aula vai ficar gravada no YouTube. A gente está à disposição, tá? Por e-mail, por telefone, por Skype, para que vocês tenham dúvida. E aí está lançado o desafio para a Chapada dos Guimarães, hein? Daqui um mês a gente volta a conversar para a gente ver quantas solicitações houveram, tá? Então, já que vocês não têm mais dúvidas, nós agradecemos muito, né? E nos encontramos daqui para frente via telesaúde, pela internet, pelo Skype, pelas teleconsultorias, tá? Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia e um bom trabalho. Tchau. Tchau. Tchau.